Mas isso aí, assim, me fez procurar uma ajuda, assim, na época, né? Eu não. Foi curiosa a forma que eu conheci as Irmandades de 12 Passos, né? Que era o meu chefe, né? Nesse mesmo trabalho, o meu chefe também usava, né? O Elias, né? Que faleceu, né? E ele chegou no trabalho com essa história, né? Que tinha conhecido um lugar e tal, e que tava. E um dia a gente pegou o ônibus junto e eu sentei lá atrás, um ônibus lotado, e ele passou a roleta e foi lá pra frente e eu notei que ele tava estranho assim. Aí eu me levantei de onde eu estava, eu deixei minha cadeira lá e fui lá onde ele tava. Passei a roleta, fui lá onde ele tava, um acochado, doido. Eu digo, e aí, Elias, o que é que tu tem, cara? Aí ele, não, hoje eu vou usar, eu vou recair. Aí eu digo, meu irmão, e o negócio lá que tu frequenta lá, que tu disse? Que é só por hoje e tal. Aí, não, não, eu digo, onde é? Ele, não, é ali no Pirambu. Aí eu digo, é bem aí, a gente tava na Francisco Sá, eu digo, vem, vamos lá, eu vou contigo. Aí ele, não, meu irmão, não sei o que, eu digo, vamos, irmão. Eu já fui dando sinal aqui no ônibus e já fui empurrando ele. Eu sei que a gente desceu no Carlito, fomos andando lá pra rua Marcílio Dias, né, pra esse grupo dele lá. Cara, aí quando eu entrei, um lugar muito simples, né? Assim, um lugar bem simples. Quando eu entrei, eu senti uma coisa boa, né? Eu senti outros que eram iguais a mim. Só que aí eu não queria ingressar, né? Eu não queria fazer parte ainda, eu não estava preparado. Isso aí é uma outra história, assim, que eu continuei ainda. Aí depois eu saí desse emprego, não consegui segurar, claro, né? E aí, meu irmão, quando eu vi que eu tava realmente, que eu tinha problema mesmo, assim, eu queria morrer, cara. Eu queria morrer, eu tava usando pra morrer mesmo, assim, eu era doido que alguém. E graças a Deus, assim, eu não tive. Eu agradeço muito a Deus não ter deixado eu ter feito isso comigo, assim, eu queria que alguém viesse me assaltar pra me reagir, sabe? Eu queria. Loucura, aquele Loucura. pensamento louco. Era, queria morrer mesmo, eu usei pra morrer. Aí num dia de desespero, poxa vida, eu tava morando, cara, num lugar. Eu morava num kitnet, assim, num barraco mesmo, assim, era só um quadrado, não tinha banheiro, né? Não tinha nem banheiro, só tinha uma lâmpada no teto que eu já tinha vendido, né? Eu passava a madrugada todinha juntando bituca de cigarro na rua, né, na madrugada, para fazer cinza para mim fumar crack. E essas bitucas estavam todos dentro do quarto, eu não pisava nem no chão, era só pisar em cima de bituca, era cheio de objetos de uso. E um dia, né, à luz de vela, né, num dia eu disse, cara, eu me lembrei, né, como eu tinha sido criado, né, me lembrei de quando eu era bebê, me lembrei do amor da minha mãe, e eu disse, eu não quero morrer assim, cara. Aí eu me lembrei lá da Irmandade de 12 Passos, que eu tinha conhecido com a Elisa, e fui lá. É tipo E um grupo de mútua já ajuda, né? ajuda muito, ajuda muito. E eu fui e ingressei em outubro de 2003. Ingressei e com muita nessa época não tinha a quantidade de instituições que tem hoje, né? Assim, não tinha facilidade, né? Eu precisava, mas não tive essa oportunidade. E eu fiquei indo para os grupos. No começo foi difícil, né? Muito difícil, assim, a falta da droga, né? Assim, faltava ficar A louco. A abstinência. abstinência foi uma coisa assim. Mas eu ficava esperando a hora de ir para esse grupo e o dia, né? Porque não tinha grupo em todo lugar e nem tinha em todo dia. Então eu ficava esperando, ia muitas vezes a pé, né? Do Jardim Iracema ao Pirambu. Outras vezes pegava uma carona no varão de uma bicicleta de algum cara, de algum. Eu sei que eu continuei voltando. E aí, vocês recebem um chaveirinho e tal, assim, E quanto significativo. tempo hoje, Alan? Repete aí pra quem entrou na live hoje. Faz quanto tempo que tu tá Rapaz, sóbrio aí? só por hoje tá fazendo 21 anos e amanhã faz 21 anos e 5 meses. Cara, E, É muito é muito tempo, né, cara? maravilhoso um negócio desse, né? O cara que passou por uma história dessa como o Alan acaba de compartilhar aí com a gente, né? Que morava num quartinho abandonado, cheio de ponta de cigarro, que pisava em cima de ponta de cigarro pra usar as cinzas e o caralho a quatro, e o cara tá aí há 21 anos
e 5 meses limpo, né? Ele falando, eu me vi lá. Caraca, velho. Graças Massa, a, aí graças procura a no Deus e Instagram, a uma vocês. vez. Né? Não tem como não se Massa, identificar e igual. voltar, né? massa, Assim, a Muito parada, igual, né? a cabeça vai Só lá por- atrás e... Pra gente dar Depois a gente volta pro Alan. Vamos pedir para o Diego, Diego passar Rabelo. pro Diego aí. Diego, quanto tempo limpo e como é que foi aí a tua história? Passa aí Hoje, pra galera aí. assim, Se aproxima mais do microfone. eu até me aí. identifico aí também, né, com um pouco da história do Alan e a gente volta no tempo, né, cara? É uma parada assim muito louca, né, cara? Eu também comecei a usar droga muito cedo, né? E achava legal, né? Porque eu ia surfar e achava massa ficar tranquilo, né? Fumava uma e ficava tranquilo e era legal. E aquilo ali, na verdade, era até legal. Só que, assim, o meu uso ele progrediu muito rápido. Porque eu também sempre queria estar no meio da galera maior do que eu, né? Eu sempre queria estar com os grandes, né? Eu sempre queria estar com os mais danados, com aquela galera que saía mais. E por incrível que pareça, meu irmão, todo mundo me dispensava. Todo mundo, meu irmão, aqui não é seu lugar, sai daqui, vai pra casa, vai estudar. E eu não, eu era chutando e eles me chutando e eu voltando, cara. Sabe? Eu queria estar no meio daquela galera. Quantos Sabe? anos tu tinha nesse rolê aí? Cara, 14, 15 anos, meu irmão, sabe? Era novo, muito novo, uma criança, por isso que eles me expulsavam, entendeu? Eu queria ficar lá e eles, não, meu irmão, que não é seu lugar, sai daqui. Tinha um cara, o Roberto Neguinho, hoje ele é policial, eu me lembro como se fosse hoje. Ele me pegava fumando cigarro, ele tomava meu cigarro e não deixava eu fumar mais, sabe, cara? E não tinha jeito, porque eu queria, né, cara? E até que com o tempo eu fui aceito. De tanto eu voltar pra galera, a galera me expulsar, teve uma hora que ele disse, mas meu irmão, deixa esse pivete aqui mesmo, né? E eu fiquei, cara. E foi triste, sabe? Porque, assim, muitos deles hoje em dia são bem-sucedidos. Não tinha o problema que eu tenho, né? Não é portador da doença que eu tenho, né? Porque tem uns que conseguem beber e a vida continuar normal, né? Tem uns que conseguem fumar um e a vida continuar normal. Mas é raro, mesmo, sabe? E eu, infelizmente, não foi assim, né, cara? Aí comecei a usar outros tipos de droga, né, cara? E a minha doença foi evoluindo, né, meu irmão? E foi triste, sabe, cara? A minha história também é um pouco triste, né, cara? Mas assim, eu vou contar aqui um pouco dela, porque ela é muito longa, né, cara? Na hora. Ela evoluiu muito, sabe, cara? Ela evoluiu muito. Eu comecei só fumando um, aí depois passei pra cheirar pó e tal. E aí quando começou no pó já foi evoluindo, porque eu já comecei a tirar as coisas de dentro de casa, já comecei a enganar minha mãe, já comecei a faltar aula, já comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito, né? Porque, tipo assim, tirar as coisas de dentro de casa mesmo, sabe? Tirar dinheiro da minha avó, tirar dinheiro das minhas tias, né? E pra comprar droga, sabe, cara? E foi triste, sabe, cara? Foi triste porque evoluiu muito rápido, meu irmão. Evoluiu muito rápido, sabe? Quando eu fui ver, eu já tava vendendo as minhas coisas, né? As coisas dentro da minha casa já eram tudo trancado. Até a geladeira era trancada, cara. Sabe? Porque eu roubava as carnes pra trocar por droga, sabe? E é triste, meu irmão, sabe? Porque assim, a minha avó, cara, a minha avó tem 11 filhos, né? E ela foi que me criou, né? Porque a minha mãe também tinha problema com droga, né? A minha mãe também era dependente, né, cara? Sabe? E ela nunca me criou, a minha mãe. Quem me criou sempre foi a minha avó, sabe? E a minha avó disse assim, ó, você não vai criar o Diego porque eu vou criar ele. Porque você não tem condições de criar pelo seu problema, né? Então a minha avó me resgatou da minha mãe e me criou. E eu me criou para ser. A minha mãe, a minha família também nunca teve muita grana, né? Mas sempre viveu bem, nunca faltou nada, né? Sempre a gente tinha 4, 5 refeições no dia, sempre me botava para estudar no melhor colégio que podia, né? E eu nunca dei valor, né? A verdade é essa, né? Sei que o meu uso foi progredindo, né, cara? E eu comecei a fazer coisas que não ia fazer e chegou a um ponto que eles viram que não tinha mais escolha e arranjavam internação para mim. E foi justamente esse desafio Jovem de Caruaru, né? Que eu cheguei lá no Silas Manguba, lá da Dedé Brasil, aí fiz uma triagem, fiz todo o procedimento e no dia X na verdade, eu fui me internar porque eu tinha sido preso com um cara lá na Iparana, na rua onde eu moro hoje, pra tu ver como é que é as coisas, né?